Sejam bem-vindos à nossa aula intensiva de São Paulo e o tema hoje é saúde da família. É um tema que ali junto com o SUS você pode ter certeza de que vai cair na sua prova. E uma especificidade importante desse tema, quando a gente está olhando para as provas de São Paulo, é justamente que ele cobra o tema abrangendo vários conceitos, e aí às vezes na mesma questão a gente tem vários conceitos diferentes, e quando a gente tem o conceito em mente, a gente sabe do que está falando, você não vai errar. Questão de saúde da família. Combinado? Então vamos lá ver essa questão da UFSCar de 2020, que fala o seguinte: em relação ao registro orientado por problemas utilizados no serviço de atenção primária à saúde, está correta a afirmação. Alternativa A. O formato SWAP de registro dos atendimentos deve conter as informações e dados do acompanhamento. É um acrônimo de 4 itens: subjetivo, objetivo, avaliação e propedêutica. Alternativa B. O meio eletrônico de registro não é adequado para o uso em pesquisas, avaliação e auditoria. Alternativa C. A longitudinalidade é o atributo da atenção primária à saúde que é mais favorecido pelo registro orientado por problemas. E alternativa D. A lista de problemas é o resumo da história clínica dos pacientes. Os problemas de ordem social não devem ser incluídos na lista de problemas. Alternativa E. O Ministério da Saúde adotou o prontuário eletrônico para APS, mas optou por utilizar o registro tradicional e não o SWAP, pois contém linguagem mais conhecida pelos médicos. E aí, com base aqui em todas essas alternativas, e perceba que aqui mistura o atendimento orientado por problemas, SWAP, mistura também com conceitos da atenção primária à saúde. Então, é uma questão que engloba, na mesma questão aqui, vários pontos dentro da nossa aula de saúde da família. Então, vamos lá analisar as alternativas. A alternativa A fala o seguinte: o formato SWAP de registro dos atendimentos deve conter as informações e dados do acompanhamento. Sim. É um acrônimo para subjetivo, objetivo, avaliação e propedêutica? Na verdade, o P de SWAP não é propedêutica, é plano. É o que a gente estabelece de plano terapêutico para o paciente. Então, está errado aqui, propedêutica. A alternativa B fala que o meio eletrônico de registro não é adequado para o uso em pesquisas, avaliação e auditoria. Não, é sim, com certeza o meio eletrônico, quando validado, ele é um meio que a gente pode pegar informações para pesquisa, avaliação, auditoria, sem problemas. Vamos pular a alternativa C e vamos para a D, que fala que a lista de problemas não deve incluir problemas sociais. Gente, o problema social, deve ser incluído sim na lista de problemas daquele paciente, porque também afeta a saúde dele como um todo. A gente vai falar das ferramentas de abordagem familiar aqui mais para frente, e a gente vai ver o quanto é importante entender esse contexto social do paciente. Inclusive, um dos atributos derivados da atenção primária à saúde é justamente o enfoque social, então o enfoque comunitário. Então a gente precisa ter em mente, o enfoque social não, o enfoque comunitário. Então a gente precisa ter em mente o contexto daquele paciente. Então é importante a gente sim colocar também os problemas sociais. E a alternativa E fala que o prontuário eletrônico do Ministério da Saúde, ele tem um modo de registro tradicional e não o SWAP. Não, gente, a atenção primária à saúde, o melhor modo de registro que a gente tem é o SWAP, que é o adotado pelo Ministério da Saúde. E o nosso gabarito aqui fica restando a alternativa C. A longitudinalidade é um atributo mais favorecido pelo registro orientado por problema, porque aí eu olho ali os meus registros de problemas, eu já sei qual que é a lista de problemas daquele paciente, eu já sei exatamente onde que eu preciso abordar, e com o acompanhamento longitudinal, eu consigo ir ajudando o paciente problema a problema, né, passo por passo, com calma, com tranquilidade, porque eu tenho tempo para isso, porque eu acompanho ele de forma longitudinal. Então, isso é um dos grandes atributos da atenção primária à saúde, é maravilhoso esse acompanhamento longitudinal. Então, a alternativa C está correta, nosso gabarito. E o primeiro CCQ que a gente vai revisar aqui são justamente os atributos da atenção primária à saúde. E a gente tem aqueles que são essenciais e os que são derivados. Para você lembrar, se tiver na dúvida, os essenciais são aqueles que acontecem dentro da atenção primária à saúde, dentro da minha equipe de saúde da família, enquanto que os derivados acontecem fora.
Então a gente tem primeiro contato, lembrando que a atenção primária à saúde, ela é a interface do sistema de saúde, da rede de atenção à saúde com o usuário do SUS. Então ela é a porta de entrada preferencial para o sistema de saúde. A gente tem outras portas de entradas, como os sistemas de urgência, o CAPS, mas a porta preferencial é sempre a atenção primária à saúde. A integralidade, que é a integralidade aqui de atendimento, que é ver a pessoa como um todo, como um ser biopsicossocial. A longitudinalidade, que é acompanhada a esse segmento no paciente ao longo do tempo, que é fantástico. E o C de coordenação do cuidado, de que se o paciente precisar transitar em outros pontos da minha rede de atenção à saúde, ele sempre vai estar vinculado à atenção primária à saúde, àquela equipe de referência do paciente. Então isso é muito importante também. Esses que eu falei, esses 4, eles são os atributos principais e perceba que eles todos acontecem dentro da estratégia de saúde da família. Agora a gente tem os derivados, que são 3. Em orientação familiar, orientação comunitária e competência cultural. E esses 3, eles acontecem fora da estratégia de saúde da família, no externo. Então, orientação familiar, lembrando que a família, né, a gente fala saúde da família, não é à toa, é a base para a gente ter as nossas ações dentro da estratégia de saúde da família. Então, a gente tem uma orientação que é familiar, com enfoque familiar. A orientação comunitária, em que eu priorizo e estimulo a participação da comunidade, e a competência cultural, que eu respeito as individualidades, as crenças daquelas pessoas. Então, se a pessoa, né, tem as crenças das benzedeiras, dos chás, de tudo isso, eu preciso respeitar essa individualidade. Eu preciso respeitar a bagagem que aquela pessoa traz consigo. Então, por isso que tem ali, dentro dos atributos derivados, a competência cultural. E para a gente guardar todos os atributos, né, que às vezes é difícil de decorar, a gente vai lembrar lá do prefeito das Meninas Superpoderosas, que ele amava comer picles. Lembra do picles? Então, picles vai ser o mnemônio que a gente vai usar aqui. O P de primeiro contato, o I de integralidade, o C de coordenação do cuidado, o L de longitudinalidade. E até aí a gente foi os princípios essenciais, os atributos essenciais. E aí o ES de Pickles, a gente vai pensar em foco social, para a gente lembrar dos 3 atributos que são derivados. E a gente vai lembrar do CPF, o C de comunitário, o C de cultural, o P de povo, para a gente lembrar do comunitário, e o F de familiar, da orientação familiar. Com isso, você vai lembrar desses conceitos na sua prova, vai lembrar de quais são os atributos e não vai errar na sua prova. Muitas vezes a pegadinha é colocar ali para você marcar o atributo e aí ele coloca ali dentro das alternativas algum conceito de que não é atributo da atenção primária à saúde e muitas vezes, para confundir, coloca um princípio do SUS. E aí você fica ali naquela dúvida. Então, ali é primeiro acesso à universalidade. Então, se pedir voltado para a atenção primária à saúde, são esses atributos aqui, do PICLES. Agora, se perguntar de SUS, aí a gente vai revisar na nossa aula de SUS. Então, não é um momento para aqui agora, né? Mas perceba que as provas de São Paulo gostam de cobrar aqui com pegadinhas. Então, fique atento e tenha em mente quais são esses princípios, certo? Além de saber os conceitos, você precisa saber quais são. E aí a gente avança aqui para a estratégia de saúde da família, que é o modelo preferencial de atendimento da atenção primária à saúde no Brasil. E a estratégia de saúde da família, ela tem um desenho muito bonito, porque além de ter todos esses atributos, ela funciona como uma equipe multidisciplinar, que tem que ter no mínimo um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Fran, quantos agentes comunitários de saúde? Depende. Então, a gente tinha até 2017 que a política colocava um agente comunitário de saúde para cada 750 pessoas. Mas o documento de atualização de 2021, ele não colocou quantas pessoas. Então, a gente fica aí
em aberto. Então, agentes comunitários de saúde. Se for considerar provas antigas, você vai encontrar um para cada 750 pessoas. Mas como o documento de 2021 ele não abordou a questão de quantas pessoas por agente comunitário de saúde, provavelmente isso não vai ser questão de prova, porque se for, a gente vai entrar com recurso, certo? Além disso, a gente tem que toda a equipe ela trabalha com uma carga horária integral de 40 horas semanais e ela atende, idealmente, uma população de até 3.000 pessoas. Então, 3.000 é o número que você tem que guardar para mim. E aqui é outro ponto que a gente tem variações, porque a gente tem que, no Previne Brasil, eles colocaram até 4.000 pessoas. Até 4.000 pelo Previne Brasil, mas a política colocava de 2.000 a 3.500, como está descrito aqui. Então, fica ali uma média de 3.000, guarda 3.000 que você vai acertar essas questões na sua prova. Então, o Previne Brasil colocou um pouquinho mais, até 4.000, e aí isso vai variar de acordo com a equidade, com qual equipe precisa mais. Guarda 3.000, que aí você tá certo ali dentro das duas orientações. E outro ponto importante da atenção primária à saúde, que distingue a estratégia de saúde da família de outras formas de atendimento, são pontos essenciais que a gente precisa sempre linkar com saúde da família, que é territorialização e a descrição de clientela. Territorialização e a descrição de clientela, eles andam de mão dadas e eles são a cara, a descrição da saúde da família. Tem que ter isso em mente, gente. Não existe equipe de saúde, estratégia de saúde da família sem a descrição de clientela e sem territorialização. É condição sine qua non para a gente existir esse modelo de atendimento. Então, territorialização é ser responsável por uma área, um território tanto físico quanto social, que está delimitado ali para atendimento daquela equipe, que vai ser aquela equipe como referência. E a descrição de clientela. A descrição de clientela nada mais é que aquele cadastro. Então, o agente comunitário de saúde, ele vai nas casas e faz aquele cadastro. E com esse cadastro, a gente descreve uma clientela a uma determinada estratégia de saúde da família. E aí aquela população que ocupa um território e está descrita, ela é vinculada a uma equipe de saúde da família, que é sua equipe referência. Então não existe estratégia de saúde da família sem territorialização e a descrição de clientela. Quando a gente está atendendo em saúde da família, a gente tem um ponto importante para nos ajudar, que são ferramentas de abordagem familiar. Essas ferramentas de abordagem familiar, elas vêm aparecendo cada vez mais nas provas. Então, uma tendência de que elas continuem aparecendo. Então, a gente tinha que até uns 5 anos atrás, a gente não via tanta questão de ferramenta de abordagem familiar. E recentemente esse tema vem sendo abordado, um tema que precisa ser discutido, precisa ser mais utilizado por nós médicos na prática e que aparece nas provas. E quais são as ferramentas de abordagem familiar que mais aparecem nas provas? São 2, genograma e ecomapa. E aí nas provas de São Paulo elas aparecem geralmente como uma imagem. E aí, diante daquela imagem, ou você tem que interpretar alguma coisa daquele genograma ou daquele ecomapa, ou você tem que olhar a imagem e falar qual ferramenta de abordagem familiar está se referindo. Se aquela imagem é de um genograma ou se é de um ecomapa. Certo? Então vamos revisar aqui. Primeiro, o genograma. O genograma é uma representação familiar de tanto da estrutura familiar quanto dos vínculos e dos adoecimentos mais frequentes naquela família. Para que eu fale que aquilo é um genograma, eu preciso ter no mínimo 3 gerações representadas a partir do caso índice. Então, por exemplo, aqui no nosso genograma, o nosso caso índice é Tereza, porque tá com duplo contorno. Então, sempre que eu tenho duplo contorno, é o meu caso índice. Quando é mulher, eu represento por uma bolinha e quando é homem, por um quadradinho. E a partir daí, eu coloco os vínculos relacionados. Então, a gente entende o genograma mais ou menos como como um heredograma, como uma árvore genealógica, mas ele vai muito além disso, porque ele coloca os vínculos familiares e coloca também os adoecimentos frequentes. Então eu represento aqui
os vícios, eu represento os óbitos, eu represento os adoecimentos mais frequentes. Então, por exemplo, aqui no meu genograma, eu tenho que Jorge e Renata já faleceram, que é o que está marcado aí por esse risquinho. Se tivesse algum caso de vício, de uso de abuso de álcool ou drogas, aí eu ia colorir metade do quadradinho ou do círculozinho. Ia ficar metade colorido para baixo e a outra metade sem colorir. Isso quer dizer abuso, né, de substâncias. E além disso, eu coloco as relações. Então, o vínculo, que é esse vínculo, parece um cálice, né, um quadradinho assim, descendo para baixo, é um vínculo de casamento, né, de relação ali de esposa e de marido. E aí, por exemplo, Jorge e Carla são casados e tiveram como filha Fernanda. E aí a Fernanda, ela casou-se ali com Pedro, né? Tá ali junto através de um vínculo de casamento e tiveram 2 filhos, que é a Teresa e Marcos. A relação, quando a gente tem uma relação com linhas horizontais paralelas, é um vínculo forte. Então, por exemplo, a relação de João e Pedro é uma relação saudável, um vínculo forte entre os dois. Enquanto que quando a gente tem uma barra horizontal com um corte, a gente tem que um vínculo é quebrado, como o vínculo ali de Marcos e Sérgio, que eles não se dão bem, representado aqui pelo meu genograma. Eles estão com um vínculo cortado. Quando as pessoas moram na mesma casa, eu posso colocar um círculo envolvendo aquelas pessoas para mostrar de forma gráfica que elas moram na mesma casa. E outro ponto importante para mostrar no genograma é quando tem um divórcio. E aí, quando o divórcio acontece, a gente tem o vínculo de casamento separado por 2 barras, certo? E essa representação de relações interpessoais, a gente pode extrapolar ela também para o entendimento do ecomapa. O ecomapa é uma estrutura para avaliar principalmente a rede de apoio, o contexto daquela família ou daquele paciente. Como que ele se relaciona com o mundo ao seu redor. Então perceba que a gente tem um ecomapa do João. E o João está sozinho ali no centro porque ele vive só, ele mora sozinho. E aí eu represento o que eu tenho de rede de apoio. Essa rede de apoio pode ser pessoas, instituições, atividades. Então, por exemplo, aqui ó, o BS, aí tem aqui pessoas, filho, vizinhos, esposa, e ainda tem atividades que ele faz, como os jogos de baralho. Então, tudo isso pode estar representado aqui e com isso eu consigo avaliar a rede de apoio dessa pessoa. Por exemplo, quando eu tenho essa setinha, está dizendo que é uma relação de apoio. O João tem como uma relação de apoio o sítio, a UBS, os jogos de baralho. Essa linha bem forte quer dizer que é um vínculo forte. Quando a linha ela é fininha, quer dizer um vínculo moderado. E quando essa linha é tracejada, é um vínculo superficial. E além disso, a gente também coloca relações conflituosas. E a relação conflituosa no ecomapa, ela é por um ondulado, assim, a gente vai fazer um risquinho, assim, como se fosse uma interrupção mesmo, quando rabisca, sabe? Então a gente vai como se rabiscasse aquela relação. É um ondulado quando a gente tem uma relação conflituosa. Então perceba que João tem uma relação conflituosa com o filho, com a ex-esposa, tem uma relação superficial com os vizinhos, tem uma relação, um vínculo forte com o sítio, com o OBS, com os jogos de baralho, um vínculo moderado com o restaurante popular e tem como rede de apoio, né? Todas as setinhas aí representam o apoio com o sítio, o OBS, os jogos de baralhos e o restaurante popular. Então é muito importante essa representação gráfica e perceba que olhando aqui rapidamente eu já extraio muita informação. Então por isso que as provas vêm abordando cada vez mais esse tópico, porque é um tópico que precisa mesmo, é um ponto muito forte dentro da atenção básica à saúde que precisa ser explorado. E outra ferramenta familiar que você só precisa saber uma coisa é o Practice. A única coisa que você precisa saber precisa de uma conferência familiar para realizar. Sempre que Practice aparece nas provas, a resposta é precisa de uma conferência familiar. Ou então, qual é a ferramenta de abordagem familiar que exige uma conferência familiar? Aí você vai marcar Practice. Certo, galera? Terminamos aqui a nossa aula de saúde da família do Intensivo de São Paulo e bons estudos para vocês. Até a próxima!